Olá, pessoal, estamos de volta e nessa semana vamos discutir, né, vamos analisar um pouco as propostas de reformas tributárias que estão sendo debatidas, discutidas no Congresso Nacional e também as propostas dos movimentos sociais, né, o que está sendo discutido sobre esse assunto. No primeiro momento, vamos fazer apenas uma abordagem geral sobre as propostas, quais são as principais características dessas propostas, que isso é mais importante, do que entrarmos no detalhe de cada uma, né, nos artigos, enfim, que isso aí até perderia um pouco o sentido. É importante a gente perceber para onde apontam essas propostas de reformas tributárias. Depois vocês vão ter um vídeo com a professora Maria Regina, em que ela entrevista a professora Marina Marinho, professora de Direito Tributário da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, basicamente, uma questão que precisamos ter em mente sempre quando falamos de reforma tributária é que o sistema tributário e as reformas, portanto, nunca serão neutras, né? Sempre elas vão cumprir alguma finalidade. Há um consenso geral sobre a necessidade de fazer reformas tributárias, né? Se há esse consenso, é porque, então, há um consenso de que o sistema tributário precisa ser corrigido, consertado, né? A questão central é o que a reforma que a gente está analisando, ou as reformas que a gente vai analisar, o que essas reformas querem melhorar, né? O que elas querem consertar. Qual é o estado que a reforma projeta, né? O sistema tributário nunca é neutro, uma reforma tributária nunca está no vazio, como se fosse um fim em si mesmo. Não, ela está sempre apontando para um modelo de Estado. Qual é o modelo de Estado que esta reforma está, portanto, projetando? Quem são os atores nessa disputa? É muito importante a gente perceber quais são as pessoas ou as entidades ou os setores empresariais, por exemplo, que estão protagonizando aquelas propostas e quem será beneficiado. Retomando aqui uma questão que já havíamos colocado nos nossos primeiros encontros, né, na primeira semana do curso, o financiamento das políticas sociais no Brasil, o financiamento das políticas públicas, vai se dar pela incidência de tributos sobre determinadas bases, renda, patrimônio e consumo. No Brasil, menos de 20%, em torno de 18,27% incide sobre renda, 4,7% sobre patrimônio, mas quase metade de tudo que a gente arrecada sai do consumo. E é isso que torna o nosso sistema tributário regressivo, ou seja, ele onera mais as pessoas com baixas rendas, com menos renda, do que as pessoas mais ricas. Esse é um problema que a gente já identificou no sistema tributário e que, em tese, precisaria ser melhorado por uma proposta de reforma tributária, ou seja, é um defeito que precisa ser corrigido. Esse defeito fica muito saliente quando a gente compara o Brasil com, por exemplo, a média dos países da OCDE. Né? Vejam que a arrecadação sobre renda na OCDE chega em 34% e no Brasil não chega nem 20%. Né? Enquanto isso, a tributação sobre consumo é de 32,44% na OCDE e no Brasil, dependendo do cálculo que a gente faz, até passa da metade de tudo que a gente arrecada, dependendo do critério utilizado. Quando a gente compara o Brasil com alguns países específicos da OCDE, por exemplo, o Reino Unido, a gente vê que essa diferença se amplia ainda, né? Aqui, Dinamarca, por exemplo, 63% de tudo que eles arrecadam provém da renda. Mesmo os Estados Unidos, se compararmos com os Estados Unidos, a gente vai ver que a renda representa mais da metade de tudo que eles arrecadam. Então, quando a gente tem um sistema tributário que pesa pouco sobre renda e patrimônio, mas pesa muito sobre consumo, esse sistema tributário vai promover a ampliação da desigualdade social. Ele vai onerar mais os mais pobres do que onera os mais ricos, isso naturalmente. Como é que... Isso porque, claro, nós temos dois grupos de impostos, né? São os tributos diretos e os tributos indiretos. Imposto aqui está sendo usado de forma equivocada, na verdade são tributos de incidência direta e tributos de incidência indireta. Esses aqui que são os indiretos são aqueles que são levados para o preço dos produtos e, portanto, vão incidir sobre o consumo. Como é que as reformas tributárias que estão aí na pauta estão dialogando com esta questão de regressividade, né, de correção dessa distorção estrutural do sistema tributário em relação à média dos países que a gente teria como
referências em termos de um sistema tributário mais progressivo. Bom, tem duas PECs circulando no Congresso, sendo analisadas no Congresso, uma é a PEC 45, outra é a PEC 110, que são, de certa forma, apoiadas ou protagonizadas por entidades empresariais, por setores empresariais. A PEC 45 mais por setor de bebidas, setor financeiro, né, o setor, alguma coisa do setor, inclusive, das fumageiras, né, que apoia essas propostas da PEC 45, e a PEC 110 é de uma forma mais ampliada pelo setor produtivo, né, pelo setor da indústria, que apoia mais a PEC 110. O que elas propõem em termos de resultado? Né? Neutralidade, eficiência, elas querem dar ao sistema tributário mais neutralidade. Quando ela diz neutralidade, ela quer eliminar do sistema tributário um caráter mais indutor, ou seja, o sistema tributário sendo usado como um instrumento, como uma ferramenta para promover maior alocação de recursos num ou outro setor. Neutralidade o sistema tributário não deve interferir, né, na vontade dos agentes econômicos em termos de investir mais numa ou noutra área. Quando a gente fala em neutralidade para o sistema tributário, a gente está falando em reduzir, né, o papel do Estado na indução, na alocação de recursos para a atividade econômica. Tá? A simplificação, porque essas propostas elas partem de uma premissa de que o maior problema do sistema tributário seria a complexidade. Ou seja, é a complexidade o maior problema do sistema tributário, logo, o objetivo central que deve nortear a proposta de reforma é a simplificação. Tá certo? E se a gente acha que é isso mesmo, essas propostas atenderiam, em parte, né, este propósito. Fim da guerra fiscal, porque elas modificam a incidência do imposto sobre consumo no destino e não mais na origem, então elas acabam promovendo o fim da guerra fiscal entre estados, ou entre os estados ou entre os municípios, melhoria no ambiente de negócios, e aqui que está o grande interesse das entidades empresariais, né? As entidades empresariais, de certa forma, que apoiam essas duas PECs, elas estão atrás, por exemplo, de um caráter mais neutro do sistema tributário, menos intervenção do Estado, né, na alocação dos recursos pelo setor privado, na simplificação e na melhoria do ambiente de negócio. Ou seja, no fundo, são propostas que visam reduzir custos empresariais. Tá certo? Reduzir custos empresariais. Custo de produção, custo de negócio, melhoria de ambiente de negócio. E elas têm subjacente a elas um grande desejo de redução da carga tributária. Ou seja, elas partem de uma premissa de que a carga tributária é complexa e muito elevada. Então, elas têm que simplificar e que lá no futuro tem que ser reduzida. Então, esses são os nortes destas propostas aqui que são apoiadas pelas entidades empresariais. Aí vem o governo, que apresenta como uma proposta alternativa, mas complementar às PECs, ele apresenta, por enquanto, duas etapas daquilo que seria uma reforma tributária do governo, que ainda não está completa, o governo apresentou apenas duas etapas dessa proposta. A primeira é juntar duas contribuições sociais e criar uma contribuição sobre bens e serviços, contribuição social sobre bens e serviços. Nós já vamos ver em seguida qual é a característica. E uma segunda, que saiu agora recentemente, que mexe no imposto de renda. Né? É uma segunda etapa da proposta do governo. Elas não são alternativas totalmente a essas propostas, mas elas modificam essas propostas da PEC 45, mas o próprio governo admite que as suas propostas, a do governo, portanto, as do governo, podem andar com qualquer uma dessas PECs, andar paralelo, ou seja, modificar essas PECs para complementar isso que o governo está propondo. Além disso, tem propostas que ainda não são apresentadas nem como PEC, nem como projeto de lei, mas são apresentadas como emendas, né? Tanto substitutivas como emendas substitutivas de artigos nas propostas que estão circulando no Congresso, e que é um conjunto de propostas que consta na reforma tributária solidária, que foi construída a partir do interesse dos movimentos sociais, da classe dos trabalhadores e dos movimentos sociais de forma geral. E estas propostas são construídas em cima da premissa de que o sistema tributário precisa promover redução de desigualdades, deve garantir redistribuição, regulação e tem que respeitar a capacidade contributiva
ele deve fortalecer o financiamento das políticas sociais, deve garantir o desenvolvimento econômico. E depois vem, por fim, algum conjunto de medidas que foram apresentadas na metade do ano passado, que são medidas contextualizadas com a crise. Por isso, são chamadas de medidas emergenciais para enfrentar os problemas que foram potencializados pela crise da pandemia e pela crise econômica que se aprofundou com a pandemia. São 8 projetos de leis que visam ampliar a tributação sobre os mais ricos, né? Sobre aqueles que são considerados os super ricos. Este é o conjunto, na verdade, das propostas que estão, algumas na mesa sendo discutidas e outras como alternativas a serem apresentadas ao Congresso Nacional e que nós vamos agora, né, desdobrar um pouquinho mais suas características. A primeira, as duas que estão sendo mais discutidas e que estão mais avançadas no Congresso Nacional são a PEC 45 e a PEC 110, a 45 na Câmara dos Deputados e a PEC 110 no Senado. Essas duas propostas, elas partem da premissa de que o sistema é complexo e, portanto, ele tem que ser simplificado. As duas buscam, portanto, a simplificação. E a simplificação buscada por essas duas propostas é juntar tributos. Pegar tributos que incidem sobre consumos e transformar esses tributos num único imposto. Tá certo? Então, a PEC 45 junta IPI, PIS e PASEP, COFINS, né? Esses dois aqui são contribuições sociais. É importante a gente ter em mente que contribuição social tem finalidade específica, mas essas propostas estão apresentando a ideia de juntar imposto com contribuições sociais, com o ICMS, que pertence aos estados, é o principal imposto dos estados, e com o ISS, que é um imposto municipal. Então, juntar tudo isso, porque eles incidem sobre o consumo, juntar todos eles num imposto chamado Imposto sobre Bens e Serviços, que é um IVA, que é um Imposto sobre Valor Adicionado. A PEC 110 vai além desses impostos que ela junta, ela ainda inclui o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, inclui a CID Combustíveis, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico Combustíveis, o salário e educação, coloca todos esses impostos num único, cria um único imposto chamado ou IBS ou IVA, né? Então, eles não dão assim especificamente qual é que seria o nome, a tendência é que seja IBS, mas eles juntam todos os impostos que têm incidência indireta, que vão para o preço dos produtos, eles juntam num único imposto. Quais os efeitos disso? Do ponto de vista de simplificação, é óbvio, vira um imposto só. Para quem paga, é um único imposto. Simplifica para quem paga. A dificuldade que tem é que esses impostos têm finalidades distintas, né? Como é que eu vou conciliar as finalidades distintas desses tributos num único imposto? Por exemplo, contribuição social, COFINS, PIS/PASEP, né? São contribuições que visam financiar a Seguridade Social. Ou seja, são carimbados, são recursos carimbados para financiar saúde, assistência social e previdência. Eu vou ter que resolver este problema, já que eu juntei tudo no imposto, como é que eu vou garantir o financiamento da Seguridade Social, porque eu perdi esta fonte vinculada, né? E aqui, nessa proposta da PEC 110, ainda está juntando um outro imposto extremamente importante, que é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. É o único instrumento que o Brasil dispõe para controlar fluxos financeiros. Então, quando acaba com ele, junta no IBS, perde-se essa ferramenta também, que é uma ferramenta importante, né? Uma ferramenta importante nas mãos do Estado para controlar determinadas atividades econômicas, por exemplo, as atividades de operações financeiras. É um imposto extrafiscal, natureza extrafiscal, que está sendo juntado com um imposto de natureza absolutamente fiscal, que é o imposto sobre consumo. Tá? A PEC 45, ela muda a competência desse imposto, a maior parte desse imposto hoje que se arrecada é ICMS. O ICMS é um do imposto que mais arrecada e ele incide sobre consumo e é de competência estadual. A competência proposta aqui pela PEC 45 é transformar esse IBS de competência federal. Tá? Além disso, exceto em relação à fixação das alíquotas, já que esse imposto englobaria tributos de competência dos estados, que é o ICMS, e tributo de competência dos municípios, que é o ISS, então a União poderia interferir na alíquota, os estados poderão interferir na alíquota e os municípios poderão interferir na alíquota final. Ou seja, os estados e municípios preservam a sua competência em relação a esse imposto para adicionar alíquota. Ou seja, para o meu estado, a alíquota do IBS
vai ser 2%. Para o outro estado pode ser 1%, para o outro estado pode ser 3%. Então, o IBS terá várias alíquotas, dependendo de onde aquela mercadoria ou serviço está sendo comercializado, tá certo? Já a PEC 110 estabelece que a competência é dos estados. Os estados é que legislarão sobre esse conjunto de tributos transformados em um único imposto. As alíquotas, cada ente vai determinar a sua parcela de alíquota aqui na PEC 45, e na PEC 110 é uma lei complementar federal que vai estabelecer o nível de alíquotas. Aqui não permite, na PEC 45 não permite benefícios fiscais, mas acaba com os benefícios fiscais, ou seja, o Estado não pode fazer política econômica usando o IBS como um instrumento, né? Então, é uma limitação ao poder do Estado de utilizar um instrumento fiscal para a política econômica, né? O que significa desenvolver mais um setor do que outro, né? A decisão de desenvolver mais um setor do que outro passa a ser exclusivamente do setor econômico, do setor privado e não mais do Estado. Ele perde um importante instrumento, né, de utilizar o tributo para promover mais um ou outro setor econômico no seu estado, no seu município, na sua... Né? Então, essas propostas, elas não apenas simplificam o tributo, porque juntam tributos, mas elas também limitam o poder do Estado de usar o sistema fiscal, o sistema tributário, para promover um ou outro setor, um mais do que outro setor. E aí que entra aquele aspecto da neutralidade que se busca com estas propostas aqui. Tá? Além disto, a PEC 110, ela, além dos tributos sobre o consumo, ela mexe também na tributação sobre renda. A contribuição social sobre o lucro líquido, ela acaba com a contribuição social. A única forma de tributar o lucro das empresas passa a ser um imposto de renda. A contribuição social sobre o lucro deixa de existir. Isso tem um efeito direto também na extrafiscalidade. Além do fato de que essa contribuição financia a Seguridade Social, e eu tiro, portanto, uma fonte de financiamento vinculada à Seguridade Social, eu retiro do Estado o poder de modular alíquotas, de estabelecer alíquotas diferentes em função do setor econômico. Hoje o setor financeiro tem alíquotas de CSLL maior do que outros setores, do que o setor produtivo, por exemplo. Então, isso só acontece por causa da contribuição social e não por causa do imposto de renda. No imposto de renda eu não posso fazer isso, na contribuição social eu posso. Além disso, a PEC 110 propõe que o imposto sobre herança passe a ser federal, da União, deixe de ser dos estados, e amplia a base de incidência do IPVA pela inclusão de jatinhos e embarcações na mesma base de tributação que hoje estão fora. O governo apresenta, portanto, a sua proposta em duas etapas. A primeira etapa é a criação da CBS, que nada mais é do que juntar PIS, PASEP e COFINS. Então, é uma parcela daquela proposta da PEC 45 e da PEC 110 que o governo federal, né, propõe que seja da União e que ele junta e transforma numa contribuição de bens e serviços. Simplifica, né, unifica, mas horizontaliza as alíquotas, o que significa dizer que aqueles setores que têm alíquotas menores, né, passarão a pagar alíquotas maiores, porque horizontalizou, e os setores que hoje têm alíquotas maiores de PIS/COFINS passarão a pagar alíquotas menores, porque horizontalizou em torno de 12%. Tá? Então, esse é o efeito direto desta proposta que está sendo discutida, está sendo apresentada pela União, pelo governo. A segunda proposta apresentada pelo governo é colocar na mesa um tema, ele coloca na mesa um tema, que é um tema polêmico, que virou quase um tabu, que é a revogação da isenção sobre lucros e dividendos. Desde 95, no imposto de renda das pessoas físicas, a pessoa que recebe lucro e dividendo deixou de pagar imposto de renda sobre esse rendimento. Esse rendimento passou a ser isento. Quem é que ganha e que vive de lucros e dividendos? São as camadas mais ricas. Os mais ricos, a renda dos mais ricos, é composta predominantemente por lucros e dividendos. E desde 95, esses lucros e dividendos são isentos do imposto de renda. Então, o governo está propondo revogar esta isenção. Isso é muito bem-vindo, né? Isso é muito bem-vindo. O governo está propondo também acabar com a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, o que também é muito bem-vindo, porque essa figura dos juros sobre capital próprio só beneficia os mais ricos, né? Ele permite que as grandes empresas paguem, ao invés de pagar lucros para os sócios, paguem juros, mas eles deduzem no lucro das empresas esse juro pago, ou seja, ele reduz a base de cálculo do imposto de renda das empresas.
O governo ainda propõe a correção da tabela de incidência do imposto de renda, né, passando de 1.900, o limite de isenção hoje, para 2.500, o que também é uma proposta bem-vinda, mas ele acaba apresentando, amarrado a essas propostas, um outro conjunto de propostas que neutraliza esses efeitos. Por exemplo, ele limita o uso do desconto simplificado para pessoas com rendas superiores a R$3.000, não pode usar mais aquele 20% de desconto simplificado, né? Só pode descontar as despesas efetivamente incorridas, com saúde, educação, enfim. E estabelece um limite de isenção para os lucros e dividendos distribuídos por pequenas e microempresas. Ou seja, se a pequena e microempresa distribui R$20.000 por mês para os seus sócios, isso continua sendo isento. Isso é um tratamento absolutamente anti-isonômico, que já existe hoje, mas que não é corrigido pela proposta apresentada pelo governo. Além disso, o governo está propondo reduzir a alíquota do IRPJ para as empresas. Portanto, as empresas pagariam menos imposto de renda sobre o lucro e os sócios pagariam o imposto de renda sobre o lucro recebido. Uma coisa compensa a outra. Seria mais ou menos um resultado zero. E que está dentro da proposta do governo de não alterar a carga tributária. Logo, aquele problema que a gente identificou lá no início, de que o imposto de renda responde por muito pouco da arrecadação total, esse problema continua existindo, mesmo depois dessa proposta supostamente progressiva que o governo está apresentando, mas a estrutura final do sistema tributário não se altera. Além disso, ele propõe uma redução de alíquota sobre os rendimentos financeiros, o que também não é uma proposta assim que, do ponto de vista de progressividade, resolvam muito sob o aspecto de, nem sob o aspecto de desenvolvimento econômico, porque está beneficiando apenas aquelas pessoas que aplicam seu dinheiro em investimentos financeiros, né, em aplicações. A proposta de reforma tributária solidária, que já apresenta um conjunto muito mais amplo de modificações, porque ela propõe garantir maior progressividade para o sistema de forma geral, portanto, ela vai interferir diretamente na distribuição, renda, patrimônio e consumo, né, das bases, ela vai interferir nisso. Ela trabalha com a hipótese de manutenção da Seguridade Social e de suas fontes de financiamento, portanto, preserva e fortalece as fontes de financiamento vinculadas à saúde, assistência e previdência, o fortalecimento do Pacto Federativo e propõe a redução das desigualdades. Estas propostas foram construídas basicamente em cima da Constituição, fortalecendo aquilo que a Constituição já estabelecia, né, de avanço das políticas sociais, de redução de desigualdades e promoção do desenvolvimento nacional, e aí seria uma adequação do sistema tributário para estas finalidades. O que significa garantir centralidade no financiamento dos direitos, do financiamento das políticas sociais, em cima da renda, em cima de tributo sobre renda. A experiência internacional do pós-guerra demonstra que o bem-estar ele é garantido, o avanço, o acréscimo de bem-estar é garantido basicamente por financiamento a partir, né, das altas rendas. As premissas da reforma tributária solidária, então, são fortalecimento do estado de bem-estar, é o que está na Constituição. A carga tributária é irrelevante, ela não é alta nem baixa, ela tem que ser dimensionada segundo as necessidades para o financiamento do bem-estar, né? E o sistema tributário tem que contribuir para reduzir as desigualdades. São premissas, são princípios que devem ser observados nas propostas de reforma que estão apresentadas no conjunto, né, chamado Reforma Tributária Solidária. Portanto, ele vai propor aumento da tributação sobre a renda, aumento da tributação sobre o patrimônio, redução da tributação sobre a folha, redução da tributação sobre o consumo e implementação de uma tributação ambiental, que é isso aí que está adequando o sistema tributário à realidade, né? E implementação de uma tributação sobre a exportação de produtos primários. Isso aqui, na verdade, está resumindo, o conjunto de propostas é bem maior do que isso, mas está resumindo os principais aspectos da reforma tributária solidária. O resultado final é que a renda passaria de 5,97% para 10,27% em relação ao PIB, né, percentual do PIB, ampliaria, quase dobraria, né, a participação da tributação sobre a renda na arrecadação total. E a OCDE, que são os países que são estabelecidos como referência
né, de modelos de sistemas tributários que contribuem para o desenvolvimento, mas também contribuem para a redução da desigualdade. Então, partindo da média dos países da OCDE como referência, então aqui há uma aproximação de 5,97 para 10, quando a OCDE chegou em 11,5, já está em 11,5. E o consumo, que é a outra base que torna o sistema tributário brasileiro regressivo, né, porque mais da metade do que a gente arrecada, a carga tributária é 33%, 16,84% sai do consumo. Dos 33, 16 é do consumo, é a metade. Né? Então, nas propostas da reforma solidária, eles baixariam para 12, e na OCDE é 10,90, ou seja, não chega no nível da OCDE, mas se aproxima. Este é a proposta que está lá na reforma tributária solidária. E esse gráfico apresenta esse caminho de aproximação. Sai daqui, a renda sai daqui, chega aqui e a OCDE está aqui. Os bens e serviços, que é o consumo, sai daqui, chega aqui e a OCDE está aqui. Tá certo? Então, é o movimento de aproximação da configuração estrutural dos sistemas tributários praticado, na média, pelos países da OCDE. Por fim, este é o que a gente ia apresentar neste momento, de forma realmente muito telegráfica, para mostrar para vocês que, sim, nos projetos, nem todos os projetos de reforma tributária apontam no mesmo sentido, em termos de modelo de Estado que são que é privilegiado em cada uma dessas propostas, em termos de papel da tributação no desenvolvimento econômico, em termos do papel da tributação, papel esperado atribuído à tributação na questão da redução das desigualdades. Né? Então, dependendo de quais os objetivos nós queremos atribuir ao sistema tributário, nós vamos caminhar por uma ou outra dessas propostas de reforma tributária. E eu não preciso dizer a vocês que o Instituto de Justiça Fiscal, do qual eu faço parte, né, defende, né, as premissas que estão lá na reforma tributária solidária. Inclusive, o Instituto participou da elaboração daquele conjunto de propostas, porque parte da premissa de que, sim, o sistema tributário precisa cumprir várias funções. A função de financiamento das políticas públicas é uma delas, mas também o sistema tributário precisa cumprir a função de promover a redução das desigualdades e de promover o desenvolvimento econômico. E, além disso, é preciso garantir ao Estado instrumentos que permitam ao Estado, através das políticas fiscais e políticas tributárias, promover ou induzir, né, a alocação de recursos em determinadas atividades que promovam maior desenvolvimento, um desenvolvimento mais sustentável, né, que promovam a produção de produtos menos poluidores, enfim, que atue através do sistema tributário, não de forma neutra, mas de forma proativa na defesa dos interesses, do interesse público, do interesse coletivo, do interesse comum da sociedade. Bom, neste momento é isto. Depois, no próximo vídeo, nós vamos tratar sobre uma proposta contextualizada na crise econômica e na crise sanitária, que são as propostas que são encabeçadas pela campanha Tributar os Super Ricos. São propostas bem focadas no momento que estamos vivendo de 2020 e 2021, e na necessidade que temos de fortalecer as políticas públicas. Então, é um conjunto específico de propostas que visam adequar o sistema tributário às necessidades emergenciais que estamos enfrentando neste momento de pandemia. Bom, muito obrigado, até o próximo.